Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo a essa exibição, a primeira atividade avaliativa de Química A, segunda unidade. Bom, precisamos saber algumas coisinhas antes de começarmos a prova. Para a primeira questão, leve em consideração o poder de penetração de cada uma das radiações. Qual é aquela que pode ser barrada até mesmo por uma folha de papel, roupas e pele? Qual é aquela que consegue atravessar isso, mas é barrado por roupas grossas e madeira? Ou então, qual é aquela que pode atravessar quase tudo e parar apenas numa parede de chumbo ou concreto? Se você souber qual é o nome delas, você sabe julgar os itens da questão 1. Já na questão 2, observe que há reações nucleares. E se há reações nucleares, devemos observar alterações de massa ou alterações no número de prótons. Observe com atenção cada um deles. Esqueci de avisar. Tem um QR Code para que você possa acessar videoaulas à sua disposição sobre o conteúdo. Não deixe de conferir. A seguir nós vamos ter a terceira e a quarta questão. Na terceira, olha só, ele te dá uma dica fundamental. Ele diz que o cobalto é um beta-emissor. Repare lá. Sendo beta-emissor, quando ele emitir essa radiação beta, como que ele vai ficar? Lembre-se, qual é a configuração da radiação beta? Vai haver alteração de massa? Vai haver alteração no número de prótons? Responda isso na sua mente e você terá a opção a ser marcada. Olha, essa questão número 4 é bem simples. Apesar de falar sobre fusão, aqui nós temos a fusão de um átomo de hélio com um átomo de alumínio. Ora, não precisamos saber muito a respeito disso, apenas você deve recorrer a algo que você já conhece. Como assim, professor? Observe que a soma das massas deve ser igual antes e depois da reação. Isso ocorre também com o número de prótons. Antes e depois da reação deve ser exatamente a mesma soma. Então fica fácil determinar quais são os valores de x e de y e explicar o que eles representam no átomo de fósforo que foi formado. Lembre-se, a soma deve ser igual, porque as massas não são perdidas, não são destruídas, são apenas transformadas. Isso vale lembrar para o antes da reação começar e depois da reação. Lembre-se, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa questão quinta, ela pede o tempo de meia-vida na letra A do radioisótopo iodo 131. Se ele perde 75% da sua atividade em 16 dias, você deve observar o seguinte: foi dado em porcentagem, comece com 100%, cai pela metade 50% e vai caindo assim sucessivamente, até você já ter utilizado 75% da atividade desse radioisótopo. Cada um desses períodos que se passou são de 16 dias, então fica fácil determinar, fazendo uma divisão pelo número de vezes que foi decaído, qual é o tempo de vida desse radioisótopo. Já na letra B, não esqueça, pesquise na tabela periódica, já que ele é um beta-emissor. Repare lá no início da questão. Se ele emitir uma partícula beta, ele vai ter alteração no número de prótons e se transformará em outro elemento químico. A letra B pede exatamente qual é esse elemento. Pesquise na tabela. A sexta questão, ela tem vários procedimentos a serem feitos, mas primeiro de todos é a observação. Olhe o número de massa de cada um desses aqui, o número de prótons deles, e observe que antes e depois deve ter a mesma quantidade, a mesma soma. Então fica fácil determinar quais são esses valores. Olha essa parte aqui para a letra B. Nós temos 10 partes por bilhão e precisamos chegar a 1,25 partes por bilhão. Quantas vezes eu tenho que fazer isso?
10 cai pela metade, vira 5 e assim sucessivamente, até chegar em 1,25 ppb, partes por bilhão. Quantas vezes eu faço isso? Ora, fica fácil de determinar. Vou pegar esses 16.800 anos e dividir pelo número de vezes que eu consegui fazer com que ele caísse pela metade. Vá reduzindo a metade. O mesmo ocorre com a sétima questão. Vá reduzindo a metade, é simples. Comece. Você tem aí 8 miligramas e vai decaindo pela metade até chegar em apenas 1 miligrama. Quanto tempo terá passado, já que cada período vale 3,1 minutos? Ah, não esqueça, deixe os cálculos em todas as questões. Essa oitava eu achei bem interessante. Acho que você vai gostar dela. Você deve responder da seguinte maneira: use o que for economicamente viável e ecologicamente correto, sem abrir mão da tecnologia. Siga esses preceitos e julgue os itens que são verdadeiros. Quais são as propostas mais adequadas? Vamos para a Química B. A primeira questão é extremamente simples. Eu praticamente vou te dar a resposta. Preste atenção. Uma reação é tanto mais favorecida, ou seja, mais espontânea, a uma certa temperatura, quanto maior for o valor da sua constante de equilíbrio nessa temperatura. Então, fica fácil determinar. Marque ela consciente. Essa praticamente nem precisa de cálculo. Número 2, ele mostra aí uma reação de decomposição da amônia em gás nitrogênio e gás hidrogênio. E mostra também um gráfico. Ele quer que você diga quais são as curvas A, B e C de acordo com o gráfico e com a reação química. Dá uma olhada. Essa bolinha roxa, ela acaba diminuindo a concentração com o passar do tempo. As próximas bolinhas, elas aumentam com o passar do tempo. Então, podemos determinar quem é o reagente e quem são os produtos, correto? Observe a quantidade, olha os tracinhos em volta do gráfico. Na parte de concentração, pode me indicar qual é cada um dessas substâncias. Fique atento. Uma dica: reagentes são consumidos e produtos são formados. Olha o QR Code novamente. Se puder, assista uma aula referente a esse assunto. Constante de equilíbrio. Eu vou te mostrar aqui uma forma de você fazer a montagem e o cálculo do Kc, a constante de equilíbrio. Vamos considerar uma reação reversível genérica, em que os reagentes A, B se transformam nos produtos C e D. Podemos ter a reação número 1, que é a reação direta, e a reação número 2, reação reversa. No equilíbrio, teremos sempre, observe, com atenção, vou repetir, velocidades iguais. Velocidade direta é igual a velocidade inversa. Velocidades iguais é onde conseguimos o equilíbrio. E sabemos que a velocidade de uma reação é dada por uma constante K, que multiplica as concentrações elevadas aos seus respectivos coeficientes. Com a velocidade inversa, ocorre a mesma coisa, só que agora com os produtos C e D, as suas concentrações. Isolando-se as constantes, nós teremos essa resolução. Observe quem fica em cima, quem fica embaixo. Produtos em cima, reagentes embaixo. Como as duas constantes são constantes, encontramos mais uma terceira constante, é o Kc. Pronto, está armada a conta. Precisamos ou montá-la ou resolvê-la. Veja, na terceira eu tenho já uma montagem feita e quero saber aí quem são os produtos e reagentes que geraram este Kc. Uma dessas opções você deverá marcar. Essa você sabe resolver. Na número 4, você tem 3 gráficos e mais 2 alternativas aqui embaixo. Se você souber quem são as curvas que representam os reagentes e as curvas que representam os produtos, você vai tirar essa daqui de letra. A
quinta é praticamente de graça. Veja que ele pede apenas em qual tempo ocorre o equilíbrio. Lembre-se, quando elas ficam paralelas, praticamente te dei a resposta. Fique atento, saberá qual é o tempo do equilíbrio. A sexta questão, você tem aí a equação A mais B tornando-se C mais D. E temos também um gráfico. Fique atento às concentrações de cada um, esse 8 e esse 2, e também a essas letras, que representam aí produtos e reagentes da equação genérica. Se você lembrar, são duas substâncias em cada um dos membros da equação. Monte o KC e calcule a constante de equilíbrio. É simples. Vai dar uma dessas opções, você marca e fecha a questão. A sétima questão, eu praticamente dei a resposta há algum tempo atrás. A reação química atinge o equilíbrio químico quando complete essa frase e você terá a sua opção. A oitava. A oitava, ela pede que você escreva a constante de equilíbrio em função das concentrações molares, o Kc, para a reação A mais B, que resulta em X mais Y. Ou seja, ele está pedindo para você montar o Kc. Eu já te expliquei isso. Preste atenção. Eu já tenho, em alguns segundos atrás, eu já tinha mostrado isso aqui para você. É a mesma coisa. Monte a equação final do Kc e terá a oitava respondida. E para fechar com chave de ouro, nós temos a nona questão, que é sobre deslocamento químico. Observe atentamente. Ele quer saber aquela opção que faria com que aumentando a concentração da amônia, eu preciso fazer o que para aumentar essa concentração? Observe que a reação direta é exotérmica e a reação inversa é endotérmica. Fique atento a esses detalhes. Qual opção faria com que a concentração de amônia aumentaria, ou seja, a concentração dos produtos aumentaria? Obrigado pela atenção, boa prova e até a próxima.